como atingir a independência financeira. A independência financeira parte de um pressuposto que é tu primeiro atingires a segurança financeira. A independência financeira será um passo à frente. Então vamos entender por partes. A segurança financeira tem a ver com tu teres uma reserva de dinheiro, de capital, que em situação de emergência tu tens essa mesma reserva que te permite viver X tempo sem teres rendimentos. Ou seja, usualmente fala-se de alguma coisa como 6 meses, ou seja, tu teres uma segurança financeira, uma reserva financeira de 6 meses ou de 1 ano ou superior, que então, num caso de acontecer alguma coisa, tu tens capital suficiente para esse período de tempo. Então isso é a segurança financeira. A independência financeira é um conceito que vem mais à frente, que tem a ver com tu teres rendimentos passivos, que contigo parado está de alguma forma a ser feita uma receita, está a acontecer uma receita, que então tu mensalmente ou algo do género recebes e tens um montante suficiente para sustentar a tua vida. Então isso é a independência financeira, é tu não necessitares de trabalhar e tu teres então um meio passivo que te dá o rendimento suficiente para tu teres então a tua qualidade de vida, o teu estilo de vida assegurado. Que meios é que usualmente sustentam isso? Então podemos falar de meios financeiros, como por exemplo bolsa ou fundos ou outro tipo de situação, que tu tens um rendimento passivo daí, ou podemos falar de imobiliário. Eu particularmente sou um grande adepto do imobiliário, porque o imobiliário tem várias características positivas. Uma é essa questão da estabilidade do montante financeiro e a outra é que o investimento em imobiliário, sendo bem feito, o próprio imobiliário tem capacidade de se valorizar e então de ao longo do prazo aumentar o seu valor. Claro que há aqui outras formas de se fazer o mesmo, como por exemplo as ações, mas aquilo que eu aconselho é que quando tu fazes algo em relação a isto, que sejas especialista. Ou seja, por exemplo, se não és especialista em ações, não te deves meter no mercado de ações, uma vez que o risco é gigantesco. Agora existem naturalmente também outros meios, como fundos de ações ou fundos que copiam, sei lá, por exemplo, o índice SP500, onde então tem uma segurança maior. Mas entender que ações, tu não deixas de ser um sócio, um micro-sócio de uma empresa para o bem e para o mal, de uma empresa que não és tu que controlas. Então, como é que nós vamos obter capital suficiente para esse capital ser investido e nós termos rendimento? Então, vou falar mais à frente sobre isso, mas quero aqui concluir que a forma como eu defendo particularmente de teres essa independência financeira é através de poupares, comprares um imóvel ou mais do que um imóvel, onde esse imóvel vai te dar um rendimento e esse rendimento é novamente poupado e adicionado à poupança que tu já tinhas anterior, onde então vais comprar um segundo imóvel, onde vais passar a ter o rendimento agora do primeiro imóvel mais o segundo imóvel, e esse então vai capitalizando esse dinheiro e a determinada altura tu compras um terceiro imóvel, por exemplo. Então esta é a lógica, que é poupar, investir em imóvel, retirar o rendimento e poupá-lo, ainda não é usar, e então fazer esta operação até que este rendimento passivo é suficiente para sustentar o teu estilo de vida. Então isto é o conceito básico da independência financeira, em que nos Estados Unidos, e muitas vezes também em literatura em Portugal, ou algumas pessoas falam, o chamado FIRE. Agora, forma mais segura, forma mais rápida de chegarmos lá. Naturalmente através do empreendedorismo, ou seja, se tu és empresário, consegues gerar mais receita. E a forma mais fácil e mais segura de nós sermos empresários é naturalmente através do sistema de franchising, ou seja, o sistema de franchising, então tu entras diretamente para o mundo do empreendedorismo, ou seja, tu abres uma empresa comprando a experiência, comprando o know-how, comprando os direitos de utilização da marca, tudo aquilo que está montado por uma empresa de sucesso através de uma marca de franchising. Então tu consegues desta forma, provavelmente como empresário, ter muito maiores rendimentos do que na situação de empregado. E então aí tu segues o percurso normal da independência financeira, obtendo o teu rendimento para gerar a poupança e para gerar o investimento como empresário. Há depois outras vantagens, que é, tu como empresário, na verdade, tens uma situação fiscal muito mais benéfica do que como empregado. Vou só aqui dar um exemplo, que é, imagina que
tu adquires um determinado imóvel para rendimento e que és colaborador, o que acontece é que tu vais pagar de tributação desse imóvel em relação aos rendimentos que tu tens, uma taxa de cerca de 25%. Se tu fores empresário, o que acontece é que na prática acabas por pagar uma taxa inferior. Porquê? Porque as despesas do próprio imóvel, elas vão estar incluídas e tu vais pagar o valor, no caso de IRC, apenas sobre o lucro. Ora bem, esta taxa de apenas sobre o lucro vai ser, na verdade, mais ou menos em torno dos 25%, mas usualmente um pouco inferior. Aqui depois depende de algumas variáveis, mas usualmente um pouco inferior. Só que em vez de pagares os 25% sobre a totalidade do rendimento, tu pagas os 25% sobre o lucro. Interessante. Então fica aqui o meu conceito da independência financeira através do franchising.